Queria falar também, dentro dos mecanismos, né, se vocês lembrarem de algum, à vontade, ou algum que está no texto e eu não estou mencionando, mas um outro mecanismo que é interessante comparar é a proflexão. Vocês lembram da proflexão? De fazer ao outro na expectativa de receber algo de volta, né? Então, a proflexão, ela dá para localizar nas três dinâmicas, né? E aí, diferente da retroflexão e da deflexão, que muda bastante o tipo de deflexão, o tipo de retroflexão, a proflexão é a mesma para as três, né? Só muda o conteúdo que está sendo profletido, digamos assim, né? Eu posso falar de sendo profletido. Então, mas é sempre um movimento de fazer algo na expectativa de receber algo, né? E aí é interessante ver a variação de conteúdo, né? Eu queria ver com vocês como é que vocês imaginam que esse conteúdo varia. O que um confluente dá ao outro na expectativa de receber de volta? O que uma dinâmica introjetiva dá ao outro na expectativa de receber de volta? E o que uma dinâmica projetiva dá ao outro na expectativa de receber de volta? Assim, uma especulação, né? Porque, veja, tudo é uma manipulação, né? Então, lógico, manipulação a gente está falando bem no sentido da clínica, né? Das existências, dos jogos psicológicos por conta das existências, né? Então, tudo sendo uma manipulação, nada é tão autêntico assim. Então, quando você fala do projetivo, a Letícia também dar importância para que o outro tenha importância, não necessariamente a gente está falando de envolvimento, né? Então faz sentido. Que é uma manipulação no sentido de que ele precisa ter essa importância, dessa valorização para se sentir confortável. Que daí pega bem na célula narcisista dele. Entende? Então eu preciso que você me veja de maneira especial, né? Que me tenha como especial, me goste como especial, né? Então eu posso chegar para você e valorizar algo seu como uma estratégia de que você valorize algo meu. Mas não que na hora que eu valorizei eu realmente estou me aproximando de você, né? Eu estou jogando um pouco, Ele fica no campo da utilidade. da utilidade, né? E na busca desse status, dessa importância, desse envolvimento, dessa segurança no envolvimento, né? Tipo, para ele se entregar ao envolvimento, ele tem que estar muito seguro desse campo, né? Porque a desconfiança de uma traição é muito grande. Então, para ele ou para ela se entregar esse envolvimento, tem que estar muito seguro desse campo. Então, às vezes, ele faz essa manipulação de dar uma importância estrategicamente para checar a volta, digamos. Se tem uma volta isso, né? Ou se você recebe e vira as costas. Então, isso constrói um pouco assim, aqui eu posso me entregar um pouquinho, porque eu tenho uma certa importância aqui, tem uma aceitação. Eu não sou qualquer um aqui, né? Tem uma especialidade, tem uma garantia de envolvimento aqui. E a confluente, que daí é interessante que pega muito no conteúdo a ver com os aspectos da dinâmica. Atenção ao aspecto da dinâmica confluente, né? Então, a proflexão é muito mais vista na dinâmica confluente. Muito mais vista, assim. Mais rapidamente vista, né? Porque tem muito essa questão dos cuidados físicos, né? Cuidados mais alimentação, vestimenta, conforto, né? Então a dinâmica confluente faz muito isso, assim, de dar essa atenção, né? Às vezes ser a mãezona, né? Mas já na expectativa do contraponto, do retorno dessa atenção a ela, né? Então, tá aqui no grupo, eu cuidei de que vocês queriam,
né? Eu prestei atenção que você estava com frio, perguntei se você estava com fome. Então, com isso, com certeza eu vou ter uma atenção aqui. Eu vou ter aquela ansiedade da dinâmica confluente. Eu vou ser inclusa, não vou ficar de fora. Porque eu fui tão atuante em cuidar das pessoas que ninguém vai me deixar de fora. Na hora que sair lá para almoçar, vão virar para mim e perguntar: Alcides, você vai também almoçar com a gente? Deus me livre se não vão fazer isso. Pô, perguntei o que você queria. Vi que você estava com frio. Como é que não vão me dar esse retorno? Então tem essa expectativa da atenção. E dentro da proflexão, lá, que a Silvia que fala, né, que é a autora desse mecanismo, foi bem depois que veio esse mecanismo da proflexão. Né? Ela fala de uma maneira do ativo e do passivo. Tem uma proflexão mais passiva, que é uma coisa muito assim, implícita, né? Que é muito característico nas esposas muito submissas, né? Nas esposas dinâmicas confluentes muito submissas, muito assim, atender o marido, mãezona do marido, assim, né? E aposta que em sendo mãezona do marido, com certeza, ele jamais vai deixá-la, né? Jamais vai deixá-la. Né? E o que acontece, né? Grande maioria, né? Eu acho que respeitando as gerações e idades, né? Porque as antigas gerações isso se sustenta a vida inteira, mas o que acontece hoje em dia é que essa dinâmica confluente esposa com esse nível de proflexão vira uma mãezona do marido, né? E acaba o casamento, né? Some a mulher, sumiu a mulher. E isso dá uma brecha para traição, para o homem procurar uma mulher para se relacionar, porque ali a mulher já sumiu, né? E por aí fora. Não é que é culpa da mulher, estou falando, né? Mas é que o casamento dá uma desgastada, uma destruída no sentido do que é casal, né? E isso descaracteriza, né? E o homem, ele tem mais uma mãe. Tem a mãe dele lá, que mora na outra casa, e essa mãe aqui. E aí é a proflexão bem passiva, típica da confluente. E a proflexão da dinâmica introjetiva. Existe um tipo de tensão. Por isso que a gente tem que pegar muito pela tensão, pela ansiedade envolvida, entendeu? Porque a tensão do introjetivo, o que ele teme? Qual é a ameaça para ele? Que daí então eu vou justificar o outro para que o outro, na minha oportunidade, também me justifique. Vou tolerar o outro para que na minha oportunidade, numa oportunidade, o outro também tolere o meu erro. Qual é a tensão dele? Rejeitar, quer desaprovar ele. E a tensão mais básica é abandoná-lo. Tipo assim, você não está qualificado. Isso que você fez é muito errado. Isso que você fez ninguém faz. É a tensão dele errar, né? É a tensão dele não ser compreendido, ser julgado como errado, não ser tolerado nos erros que ele comete, entende? Que vai cair num abandono, numa desaprovação, você não serve mais, né? Você não tem competência, você não tem qualificação, nada nesse sentido, né? Então, por isso que ele vai fazer essa proflexão, entende? Nesse sentido de, como vocês estão colocando, né? Ou ser compreensivo, ou vou ser bonzinho. Por isso que é muito predominante na dinâmica introjetiva esse papel muito já quase dá para embalar e fabricar em série, o bonzinho. Famoso bonzinho. Quando a gente fala, papel de bonzinho, papel de boazinha. É sempre tão bonzinho, tão boazinha. Cai bem na profecção da dinâmica introjetiva. Okay?
Porque ele tem sempre essa ameaça assim, de estar na linha, estar adequado, estar fazendo certo, não errar nada, né? Porque toda a atenção é que se errar, o que vai acontecer? Todo o controle está a serviço dessa fantasia, desse fantasma. Qual a reação que ele vai ter se ele não acertar, se ele errar? Se abandonar. Em essência, cai nisso. Em essência, cai nisso. Né? É diferente da projetiva, que a ameaça é ser machucado, é ser traído. Né? Ele tem a questão do abandono, o abandono das pessoas, da vida dele, o abandono da sociedade. Não é só assim as relações afetivas. É não ter competência, não ter qualificação para fazer parte das pessoas dignas. Entendeu? Dignas de valor, de valer a pena olhar. Então, por isso que é bonzinho, boazinha, é muito frequente, dinâmica introjetiva, e que tem essa tensão presente. Então, é a proflexão que muda o conteúdo nas três. Muda nas três. E pode variar, né? Mas assim, é a mesma proflexão, é fazer algo na expectativa de receber algo em troca que mantenha a minha ansiedade sob controle. Na dinâmica projetiva, por mais que a gente possa ver proflexão, não é tão frequente e ela fica um pouco mais enfraquecida justamente por esse aspecto que você saltou do envolvimento. Porque a confluente e a introjetiva, elas estão muito com uma perna lá no meio. Elas estão muito com o pé lá no meio. Né? Porque a confluente tem medo da exclusão, o introjetivo tem medo do abandono, entende? Eles estão muito lá na interação, né? E já a projetiva, a própria defesa da projetiva é se retirar da interação. Então ela não está tão com o pé lá no meio, embora esteja muito também vinculada a um conflito com o meio, entendeu? E já fica mais enfraquecida a percepção dessa proflexão. Já na confluente introjetiva é bem mais nítida. Toda a questão da dinâmica introjetiva é muito controle. Então a proflexão faz um controle nesse sentido. Lá no texto, eu falei para vocês isso lá numa outra aula, mas é muito importante também diferenciar isso que eu falo no texto sobre o que é uma confluência, introjeção, projeção simples, né? E o que é uma confluência, introjeção, projeção do processo de contato. Porque distinguir isso nos ajuda também. Porque às vezes, não é que esse conhecimento é literalmente processual, porque ele não é fechado, ele não finaliza, né? Então ele já é processual por não ser uma coisa exata que finalizou. Por isso que eu não escrevi até hoje. Né? E outra, pela complexidade do assunto, a tendência é a gente confundir, né? Como foi lá no primeiro manejo, que muita gente viu naquele manejo confluente quando era introjetivo, por exemplo. Né? Que às vezes você confundir uma projeção simples com a projeção do processo já vai te comprometer nesse entendimento. Né? Então, o que a gente fala de simples? Simples é quando a gente usa, está muito confluído, está misturado, está indiferenciado. Então, quando se fala, está muito confluído, está indiferenciado, não necessariamente isso pode te levar a uma compreensão que a dinâmica é confluente. Porque está falando de uma confluência simples. Para você dizer que a dinâmica é confluente, porque o que está confluído é justamente a sensação, é justamente no pré-contato. A confluência é a sensação que não se transforma em desejo. Essa é a confluência do processo. Porque aí na supervisão eu uso muito isso, né? Quando as pessoas têm conhecimento, vêm para a supervisão. Está muito confluído, mas o que está confluído? Está muito confluído com o outro, ele faz o que o outro quer. Tá, mas fazer o que o outro quer é uma confluência do processo?
A sensação não se transforma... É bem técnico, né? A sensação não se transforma em desejo, é isso? Não, não é bem isso. Tá? Então, uma coisa é a simples, uma coisa é do processo do contato. Né? Mesma coisa introjeção. Tem introjetos. Tem introjetos. Tem uma introjeção. Tá? Bem, como, por exemplo, no que eu estava falando aqui com a Nayara, né? Quando a dinâmica projetiva responde para a Nayara, quando se fica muito tempo sem ver alguém, se sente saudade. O que é isso? É um introjeto. Por que introjeto? Introjeto é uma estrutura, né? Não passar um tempo sem ver alguém se sente saudade. Introjeto. Não é? É dinâmica introjetiva? Não. Por quê? A serviço de que está esse introjeto? Entendeu? Então, é uma introjeção simples. Não é a introjeção do processo. Porque no processo está aqui uma projeção. Uma negação do meu envolvimento com a Nayara. Entende? Não a dinâmica introjetiva. Então, distinguir a simples do processo nos ajuda muito nesse sentido. Porque não é porque tem introjetos que é dinâmica introjetiva, não é porque você vê mistura e diferenciação que é dinâmica confluente. Entende? Então, essa distinção é bem importante. A pessoa projeta muito. Ele está projetando porque... Estou inventando coisa, né, aqui, mas... Ele, na verdade, se exige muito e está projetando que os outros que estão exigindo dele. Acho que é projetivo. O que vocês acham? Então, é mais uma dinâmica introjetiva, porque a dinâmica introjetiva tem muita exigência, muita crítica, e às vezes projeta de que o chefe está exigindo muito dele, o chefe espera muito dele, mas na verdade é ele que espera dele mesmo, né? Muito mais acima da média, né? E projeta de que o chefe exige muito dele. O chefe, com certeza, o chefe espera que esse trabalho fique nesse nível. Então, tem uma projeção simples. Não é a projeção do processo, porque a projeção do processo é uma negação da minha emoção em relação ao outro e que eu coloco no outro. Então é muito importante assim, é projeção simples? É introjeção simples ou é do processo? É simples ou é do processo? E outro, a serviço de quê? Né? Então esse introjeto aqui, ao se falar de que se tem saudade quando não se fica, né? Quando fica um tempo sem ver alguém, é normal ter saudade. Ele está colocando isso como um padrão de introjeto? É uma dinâmica introjetiva? Não. Porque não está esse serviço. E essa reflexão é bem importante fazer. Por isso que, na minha visão, assim, poucas pessoas entendem esses mecanismos com essa epistemologia no processo de contato. A tendência é pegar mais raso, assim. Né? E aí fica muito, esse é confluente, esse é deflectivo, esse é todo certinho, é todo certinho, então é introjetivo. Já deduz muito rápido. Né? A gente faz a reflexão dentro do processo de contato, a gente traz a coisa mais para baixo, assim, mais para base. Falando de projeção também, uma das projeções que dinâmica introjetiva costuma fazer é achar que o mundo é correto. Achar que o mundo é correto, o mundo é redondinho, assim, correto. Todo mundo é honesto, todo mundo faz certinho, e eu tô aqui no esforço também fazer certinho. Porque eu tenho que fazer certinho. Se o mundo errar, tudo bem, mas eu tenho que acertar, né?
Mas a projeção assim de que ele vive num mundo onde as coisas são corretas e que ele só está correspondendo a esse formato do mundo que é correto. Por isso que ele tem uma tendência a se decepcionar, assim, se espantar, se decepcionar. Mas como que aquela pessoa fez isso, gente? Como assim? Pegou o dinheiro e não entregou o trabalho? Porque eu jamais faria, entendeu? Eu jamais teria coragem de fazer isso. E eu não consigo pensar que alguém possa fazer isso. É óbvio. É óbvio que é. 2 mais 2 é 4, gente. Entendeu? Então, essa projeção. Por que é projeção? Ele está projetando uma alta exigência de retidão, de honestidade, de ser correto dele. Entendeu? Então, lógico que a honestidade não é privilégio da dinâmica introjetiva, né? Não é isso. Mas como ele tem essa tensão da adequação, do correto, ele acaba das 3 valorizando muito essa parte, né? E não entende como que não é assim, como todos não são assim, né? Como é que essa pessoa dorme? Essa pessoa dorme de boa.